Deus é bom. Eu queria ler com você um texto que eu tenho lido muito, né? E eu espero que você esteja percebendo, né, que a cada culto o enfoque é outro. Como eu disse, nos outros cultos, uma pregação de 30 minutos de um pastor, né? Um grupo de pastores, trazia a palavra. Nós vamos inclusive nos reunir aqui no mês de julho, né? Um traz a palavra. Esse pastor trouxe uma palavra de 30 minutos e eu estou tirando já a quarta pregação de uma mesma palavra que ele trouxe, porque Deus nos inspira, né? Então, eu queria que você lesse comigo Lucas capítulo 21. João 21. João capítulo 21. Eu não anotei aqui porque eu achei que eu ia lembrar de cabeça. Olha só, minha cabeça me trai, né? Minha memória me trai. João 21, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, tá? Acharam? Amém. Diz assim: depois disso, aí eu explico sempre que esse depois disso não tem um tempo definido. Jesus apareceu, Jesus já havia, né, sido crucificado e já tinha aparecido mais outras 2 vezes. Essa era a terceira vez que ele aparecia. Então Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, e esse discípulo era João, né? Vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Nós vamos seguir até o 12. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, que a tua palavra, que a tua mensagem venha aos nossos corações, Pai. Que nós possamos, Senhor, não apenas ouvir palavras, Senhor, mas que seja, Senhor, para nós revelações tuas, Senhor, diretas, Senhor, inspiradas por ti, Pai. Que seja, Senhor, a inspiração dada a ti, Senhor. Nós te pedimos, Pai. E que cada um saia daqui alimentado, Pai. Que cada um saia daqui, Senhor, motivado, Pai, pela tua palavra, pela tua mensagem. É o que nós te pedimos, Senhor, e me usa, Pai, de forma que eu não atrapalhe a tua mensagem, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sempre digo, muitas vezes eu digo que o Espírito Santo fala a você se você abrir o seu coração. Então que você abra o seu coração hoje. E você vai, com certeza, ser alimentado por Deus diretamente, pelo seu Espírito. Eu queria que você pensasse nessa manhã e respondesse na sua mente, não precisa responder audível,
Qual é a virtude do ser humano que mais o leva a acertar? Qual é a virtude para você que faz com que você acerte, que você faça as coisas corretas, que você chegue a um alvo, que você consiga, por exemplo, redirecionar alguma coisa que você está fazendo e não está no caminho certo, né? E você agora vai conseguir por causa dessa virtude. Você não precisa concordar comigo. Você pensou em alguma coisa. Você não precisa concordar comigo, tá? Mas você poderia, por exemplo, dizer outras, como a insistência, a perseverança, né? Capacidade de análise, resistência, né? Uma série de coisas. Para mim, todas elas precisam ser acompanhadas, elas virão acompanhadas para que haja proveito, para que haja êxito. Elas têm que vir acompanhadas de uma, que se chama humildade. Humildade é fundamental para a vida do ser humano. Eu não sei se você está pensando, eu acertei. Não importa isso. Não importa isso. Porque você pode ter pensado numa outra coisa e seja ótima também. Na minha opinião, a humildade é algo fundamental. Reconhecer a si mesmo, quem eu sou, o que eu faço. Porque o ser humano, ele hoje, principalmente, ele tem a tendência de fazer de si o próprio reino. Você é estimulado a isso. Você é estimulado, eu estava conversando, né, com o pastor Márcio, e a gente estava conversando algumas coisas, não vou falar o que era, mas as pessoas são estimuladas a pensar que são elas que importam, a própria cabeça, o próprio destino. Então, humildade é uma coisa que não é hoje, né? É visto assim como uma fraqueza, é visto como algo que atrapalha. O bom é você ser uma pessoa incisiva, etc. Então, humildade é algo essencial para nós. Você tem que ser incisivo, mas ter, ao mesmo tempo, humilde. Você tem que ser perseverante, ao mesmo tempo, humilde. Você tem que ser uma pessoa de resistência, de análise, capacidade de análise, mas tudo isso tem que ser acompanhado da humildade. Senão você não vai ter um bom termo. Você não vai ter um bom êxito, né? O bom êxito é redundante, né? Você não vai ter êxito. Então, Paulo fala, eu não vou pedir para você abrir, está lá em Romanos 12, 3, né? Fala, ele deixou escrito, né? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado, né? E eu digo para você, nós precisamos disso. Ser humano precisamos, nós, seres humanos, né, precisamos disso. Nós precisamos de humildade para reconhecer que nós estamos errados. Num caminho errado, né? Para ouvir, a gente precisa de humildade. Para aprender, a gente precisa de humildade. Para acertar, a gente precisa de humildade. Né? Para seguir o caminho de Deus, nós precisamos de humildade. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos ainda o que Deus quer. Só de você pensar nessas coisas. Nós não somos perfeitos como Deus gostaria que nós fôssemos, né? Como Jesus nos incentiva a ser. Então, para tudo isso, para dar um passo atrás, para nós corrigirmos um rumo, nós precisamos de humildade. Eu vou dizer para você, em liderança você aprende em liderança, quando você estuda essa matéria, que quanto mais próximo à tarefa, seja ela qual for, mais informação aquela pessoa tem sobre aquele fato. Então, um dono de uma empresa, ele deve ouvir lá ao final da linha o vendedor, ou quem produz, né, quem faz o objeto da firma, da empresa. E para ele fazer isso, é só um exemplo que eu estou trazendo para você entender, para ele fazer isso, ele tem que ter humildade. Porque quem não tem humildade, quem acha que sabe tudo, não ouve ninguém. E muitas vezes se esborracha, né? Ele cai, ele se dá mal, porque não ouve os seus funcionários, não ouve quem está abaixo.
Então, humildade é fundamental não só no reino de Deus. Para tudo na nossa vida, nós temos que ter humildade. Verificar o que está acontecendo, nós precisamos de humildade. E isso, como eu falei, não é algo que a gente tem como foco na nossa vida. E eu diria até que quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, quanto mais você fica menos humilde, você tem a tendência a achar que não precisa ouvir ninguém. Sabe, nós precisamos de humildade para ficar abertos, disponíveis para coisas novas, por exemplo, que o Senhor quer para nós. Se você acha que sabe o que deve fazer na sua vida, e eu já passei por essa experiência, a pessoa acha que sabe, acabou, você não consegue explicar, olha, esse caminho que você está seguindo não é muito bom. Não ouve. O que acontece com uma pessoa quando está nessa situação? Ela tem uma resposta, né? Ou ela quer dar a última resposta. Você pode falar o que quiser, no final ela vai dizer, mas eu sei isso. Pronto, acabou. Sabe, atenção, não estou acusando ninguém, não estou falando de ninguém aqui. Mas, em geral, quem dá a última palavra é a pessoa que não tem humildade. É aquela que você fala meia hora, aí no final ela vai lá e solta uma. Essa pessoa não quer ouvir você. Ela tem uma justificativa, ela tem uma argumentação, né? E ela se sente bem com isso. Isso é falta de humildade. As pessoas não estão disponíveis, muitas vezes, a ouvir um caminho que ela precisa mudar. E eu não estou falando de seres humanos, não estou falando do pastor, estou falando de você não. Eu estou falando de Deus. O próprio Deus, se falar a você algo, inserir no seu coração uma vontade, alguma coisa, você mesmo vai ponderar sobre isso. A gente pondera com o próprio Deus. Argumenta com o próprio Deus. Mesmo que você saiba que o certo é alguma coisa, que Deus está te mandando fazer o certo, você argumenta e diz, mas, portanto, vocês estudaram português, eu decorava isso, né? Mas, portanto, todavia, entretanto, eu não lembro mais a sequência, mas vocês decoraram, que nem eu. Ah, então tá bom. Eu nem lembro o que é conjunção, isso? Não é o nome disso mesmo? Preposição, muito obrigado. Tá vendo? Minha memória é terrível, né? Eu nem lembrava o que era, mas eu decorei. Então, tem sempre, obrigado, uma preposição. Estou considerando que eu não sei se ela, mas Então, aí a gente usa uma dessas e quebra o que ouviu de Deus e dos seres humanos e faz o que você quer, né? Falta de humildade, não está disponível a ouvir, não está disponível a fazer o que Deus quer, coisas novas. E às vezes não é nem que você esteja fazendo errado, mas Deus quer que você faça uma outra coisa. E você não está disponível, você vai dar um argumento para não fazer. Nós muitas vezes nos achamos espertos demais, né? Espertos demais. E naquela situação daqueles homens, eles eram pescadores. Quando Jesus mandou, eles já tinham pescado, já tinham tentado pescar e não tinham conseguido. Mas por terem ouvido, eles eram especialistas. Mas por terem ouvido uma sugestão que era do Senhor, eles foram e pescaram no lugar certo. Isso já era a segunda vez que acontecia. Então, eles podiam ter dito, nós sabemos o que fazemos, nós somos pescadores. Por que eu vou ouvir isso? E não ter feito. E não iam pegar os grandes peixes que eles pegaram. Iam perder a oportunidade. Às vezes, nós estamos perdendo a oportunidade da nossa vida. Mas a oportunidade, não pense em dinheiro, não. Eu estou falando, perder a oportunidade de ganhar, né? Ganhar é um termo antigo, né? Ganhar uma alma para Cristo é um termo bem antigo, mas de trazer alguém para o reino de Deus, porque não ouvimos.
esse privilégio, né, de fazer parte, de se sentir, né, chegar aqui no louvor e sentir a presença de Deus. Às vezes, você vai perder a oportunidade de trazer alguém para a mesma coisa por não ouvir. Por dizer, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, né? Eu não vou fazer assim. Mas, sabe, se nós formos humildes com Deus, Ele vai nos direcionar às melhores coisas. Ele vai fazer as melhores coisas por nós. Ele vai nos mandar lançar rede nos melhores lugares. Talvez Ele mande você lançar a rede novamente. Imagina, você já passou por uma experiência. É o que eles passaram. Eles já passaram por aquela experiência. Acabaram de tentar pescar a noite inteira. Chegaram. Não vou fazer isso não. Não, de novo? E se Deus mandar você fazer? Se você já tentou fazer algo por alguém, e essa pessoa não recebeu bem, aí Deus vai lá e fala para você, você tem que fazer. Você vai fazer de novo? Ou você vai dizer assim, já tentei isso. Já aconteceu com você? De você sentir Deus falando para você fazer algo. E aí você, não, eu já tentei isso, eu não quero fazer isso de novo. Sabe? Aí você deixa de pegar o grande peixe que Deus tem para você. Seja em qual for a área que você esteja precisando, que Ele esteja direcionando você. Tudo isso, os grandes peixes, aqui o subtítulo que está, aliás, na minha não tem, olha, eu vi uma versão que estava escrito assim, a pesca milagrosa, engraçado, não, está aqui no capítulo, Jesus e a pesca milagrosa, Você vai ouvir sobre isso, porque eu não acho que a pesca foi milagrosa, você vai ouvir o que eu vou te dizer. Tudo isso você consegue, ouvindo e obedecendo a Deus. Aí você acerta naquilo que você ouviu. E acerta porque ouviu. Mas o milagre não foi pegar os peixes. Você entendeu onde eu quero chegar? Talvez você não tenha reparado ainda. Mas o milagre foi a continuação do que eles fizeram. A continuação daquela tarefa. Muitas vezes nós fazemos coisas, Deus vai nos abençoando. O que a Bíblia diz? Nós temos que trabalhar, trazer o nosso dízimo à casa de Deus e Deus vai abençoar. É isso que a Bíblia diz. Tá? O milagre, Deus vai fazer. Então, nós somos abençoados de uma forma geral. Eles podiam ter conseguido, naquele dia, mas o milagre foi o outro. O milagre foi acrescentado por Deus após. Quando eles fizeram o que Deus mandou, Deus acrescentou um milagre. Então, às vezes, nós queremos direto o milagre, não entendemos que o milagre é uma consequência da nossa vida. É de obedecer. Então, nós ouvimos de Deus, obedecemos, e Deus acrescenta o milagre. Sabe, você levanta para trabalhar, isso é normal. Aqueles homens saíram para pescar, era o normal. Eles poderiam ter pego aqueles 153 peixes numa outra ocasião, Ou seja, seria normal, tá? Então nós temos que levantar para trabalhar. Isso é o normal, isso nós temos que fazer. Nós vamos pegar um ônibus ou o nosso carro e sair, isso é normal. Você vai cuidar, do seu cônjuge e filhos, isso é normal. Você vai cumprir suas obrigações de cidadão, isso é normal, você tem que fazer isso. Você vai descobrir um bom emprego para você, isso é normal. Você vai estudar para ter um emprego, isso é normal. O milagre, eu quero que você venha comigo de novo. O milagre, na verdade, está relatado no versículo 11. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Esse foi o milagre.
Todas as outras coisas eles poderiam ter feito normalmente, como nós. Você faz coisas normais na sua vida e Deus te abençoa. Eu não estou dizendo que o fato deles terem pego 153 peixes não foi uma bênção de Deus. O que eu estou dizendo é que aqui é relatado que algo aconteceu de excepcional, algo misterioso, algo além do normal. O além do normal foi a rede não se romper. Então, nós temos que entender, e é isso que eu estou usando como figura, eles terem saído para pescar, normal. Se eles tivessem pego 153 peixes, eles iam pensar, puxa, que dia bom, dia maravilhoso, eu peguei 153 grandes peixes. Agora, a rede, ela se romperia. A rede não ia aguentar. A bênção teria sido perdida. Os 153 peixes não ia sobrar um. Porque ao arrebentar a rede, ia sair tudo. Grandes e pequenos. Não ia sair só os grandes, ia sair grandes e pequenos. Eles iam ficar sem nada. Quando nós vivemos, nós vamos fazendo coisas que temos que fazer. Deus, ele retém coisas, ele limita nossos inimigos, ele limita coisas para que nós possamos ter aquilo que nós precisamos. Mas o normal, a gente é sim abençoado, mas a gente tem que fazer, tem que seguir. Você não pode ficar sentado esperando o milagre, porque não é assim que o milagre vem. O milagre vem ao você estar fazendo o que tem que fazer. Então, foi uma pesca excepcional. Mas aqui devia estar Jesus e a rede milagrosa. Não a pesca, eu estou brincando com você. Claro que a pesca foi maravilhosa. Mas é para você entender a ênfase. A rede foi milagrosa, porque ela não se rompeu, apesar de estar tão pesada. Então, na nossa vida, é a mesma coisa. Pensa se você tem feito o que Jesus quer que você faça. Se você tem feito o que Jesus manda, que você faça, o que ele fez com aqueles homens. Eles não teriam trazido peixe nenhum, mas eles trouxeram fruto da sua obediência. Obedeceram, foram abençoados. Se eles não tivessem de cara obedecido, não tinha acontecido nada. Não tinha nem rede nem pesca milagrosa. Houve porque eles obedeceram. Sabe, não teria acontecido o milagre. Nós vivemos nossas vidas. Eu espero, que todos nós estejamos fazendo o que Deus quer. Crendo na palavra, em cima da palavra, fazendo, correndo a nossa vida. Fazendo o que Deus quer. Mas, se fazendo o que Deus quer e sendo abençoados, as redes estiverem a ponto de se romper, seja ela qual for, gente, emocional sua, por exemplo, imagina a seguinte situação: alguém vai para a África evangelizar. Existe uma tensão, existem guerras na África, existe a fome, existe você ver pessoas morrendo. Então, a sua rede emocional pode se arrebentar. E aí, milagrosamente, Deus vai e te dá o sustento. Quando as pessoas perdem entes queridos, as pessoas precisam desse sustento, precisam de um milagre. Porque mães que perdem filhos numa situação, eu estou falando de mães porque são normalmente mais sentimentais, são mais apegadas aos filhos, não estou desmerecendo os pais, mas as mães são muito mais sentimentais. Então, as mães que têm um trauma muito grande poderiam morrer junto com os filhos. Eu vi meu pai, a minha mãe faleceu. Como era algo mais normal, ele perdurou ainda muitos anos. Eu não me pergunto, porque essa questão de tempo comigo é muito complicado, ele permaneceu durante muito tempo ainda com seus filhos. Mas aí um irmão meu morreu. E ele foi logo depois. Ele sentiu o baque maior,
eu creio que ele morreu salvo, mas naquela hora ele não tinha Jesus ainda, né? Então ele sofreu um baque. Nós temos redes, nós trabalhamos, né? Nós fazemos coisas. E às vezes nossas redes, mesmo abençoados, nossas redes chegam a ponto de se esgarçar. E a gente precisa de Deus. E a gente precisa continuar. E Deus vai dar esse sustento. Eu não posso nem ficar parado, nem fazendo o que Ele não quer. Eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar em ação. E, por exemplo, dá para eu ficar sentado de frente da televisão e dizer: Deus vai me abençoar, eu vou passar no vestibular? Não existe mais, né? Passar no Enem. Eu vou passar no Enem, aí fica em frente à televisão. Não é assim que funciona. Você tem que estudar. E aí você, né, eu já contei isso algumas vezes aqui, eu fui fazer um concurso, era um concurso difícil de passar, lá dentro da Marinha, para a Escola de Guerra Naval. Matéria, armário cheio de livros. Meu poder de decoreba é o que você conhece. Imagina eu fazendo essa prova. Aí eu deparei, já contei aqui, com uma matéria de história que era para você decorar os nomes Maputo, não sei o que, bababá, nomes complicadíssimos, né? Tinha que decorar o nome, o país, o nome do líder e as várias facções políticas. De doido, coisa de doido. Eu falei: Deus, não tenho capacidade para isso. Esse ponto eu perdi. Perdi esse ponto. E sempre caía aquela questão. Mas eu continuei estudando as outras coisas. E Deus abençoou. Teve uma questão lá, de história também, a mesma matéria, mas a outra, da Guerra do Paraguai, que eu não lembrava. Aí eu falei assim: eu vou botar o que eu lembro. E saí descrevendo a Guerra do Paraguai, tudo menos o que ele perguntou lá. É exatamente isso. Gente, eu tirei 7,9 na prova. Uma coisa assim, muito alta. Para mim, era muito alta, né? E pessoas que sabiam muito mais do que eu tiraram abaixo de mim. Eu fiquei impressionado. Eu desisti de estudar com essa pessoa porque ela sabia demais. Eu ficava arrasado. Era um grupo de 4, cada um ficava, e não sei o que, aí o outro, e não sei o que. Eu fiquei arrasado. Eu tirei meu time. Eu fui estudar sozinho, porque o normal é esse, para você decorar. Tem as técnicas aí, né? Você ouve, decora mais, você fala. Eu estudava falando, né? Para tentar decorar, eu lia todo o texto, para mim mesmo, né? Mas, sabe, eu estudei. E Deus abençoou. Eu estudei. Aquela matéria eu não estudei, mas aquela matéria não caiu pela primeira vez em anos. Não caiu nada sobre os movimentos africanos, né? Foi maravilhoso, maravilhoso. Mas eu fiz a minha parte, eu estudei, entreguei a Deus, essa não dá. E Ele tirou da prova. Estou exagerando, mas é mais ou menos isso. Você tem que fazer. E Deus, Ele vai te cercar. E Ele vai não deixar a rede romper, emocional, física, financeira, mas faça, porque Ele vai manter milagrosamente a sua rede. Você vai resistir a uma outra experiência que eu conto, já contei muitas vezes, foi na morte da minha mãe, né? Eu estava com 20 e poucos anos, né? E aí eu soube notícia, aí para não me dar um baque, eles fizeram a mesma coisa, eu caí de novo, né? Quando meu irmão faleceu, fizeram a mesma coisa. Não, sua mãe está em coma. Ela já tinha falecido, mas aí veio a informação: sua mãe está em coma. Eu acho que deve ter dito a verdade para a pessoa que veio me trazer a notícia, e a pessoa não teve coragem, falou: não, sua mãe está em coma. E aí eu fiquei arrasado. E eu falei: meu Deus, essa dor é muito intensa. E eu uso hoje isso, né, para as pessoas que têm uma morte, né, na sua família, uma morte traumática. Eu uso isso, eu falo: Deus, Ele consola. Porque foi isso que Deus fez comigo. A ponto, eu conto isso também, de eu ficar assim, meu Deus, eu me senti culpado, porque, sabe, Deus tirou aquele sofrimento de tal forma que eu falei: meu Deus, eu não estou dando valor à morte da minha mãe.
Foi assim que eu me senti. Mas Deus faz. Ele faz. Ele me segurou, Ele reteve. Ele não deixou aquela rede arrebentar em todas as áreas da nossa vida. Ele faz. Você crê nisso? Eu acho que você não entendeu. Vou perguntar de novo. Amém. Sem eu perguntar, você respondeu. Nós temos promessas na nossa vida. Nós temos, usando a figura aqui, grandes peixes. Grandes peixes. Mas nós dependemos dos milagres de Deus. Não adianta, você sempre vai depender dos milagres de Deus. E tem que crer nesses milagres. Você vai sair andando pela sua vida, vai fazer as coisas certas, você vai depender uma hora no milagre de Deus. Isso é o normal. O cristão, ele é assim, tem de ser assim. Né? Isso mostra até a nossa dependência de Deus. Você vai seguir, vai tentar fazer tudo certo, mas uma hora você vai precisar de Deus para que Ele não deixe estourar a sua vida em algum canto, a rede, porque se passar um peixe, como é que é aquela história da boiada mesmo? Passou um boi e passa a boiada? Porque um lidera, não sei se você entende a expressão, mas um lidera, né? Eu achei muito interessante, algumas vezes eu vi, né? Não sei se você já viu isso, mas uma passagem que só o homem passa. Já viu isso? Em fazendas, 3 troncos não dá para o boi passar. Ele não consegue fazer a curva, né? Então o homem passa, o boi não. Mas se cair um daqueles troncos, aí passa a boiada, porque os outros vão seguindo, né? Então, aonde ia passar um peixe pequeno ali, se passasse qualquer peixe, ia passar todos os outros, inclusive esgarçar a rede. Então nós precisamos de Deus para não esgarçar as nossas emoções, para não esgarçar qualquer coisa na nossa vida. Nós dependemos de Deus. Acontece que, por orgulho, nós achamos que nós podemos seguir sozinhos. Por orgulho. Orgulho. Sabe qual foi o pecado de Adão? Orgulho. Sabe qual foi o pecado de Satanás? Orgulho. Sabe qual é a raiz do pecado? Diz a Bíblia que a raiz de todo mal é o dinheiro, né? Mas o pecado é o orgulho de querer dinheiro. O orgulho, sabe? O orgulho é o âmago da coisa. Nós não podemos deixar que o orgulho faça com que a gente perca nem as bênçãos de Deus, nem que as redes se arrebentem. É por orgulho que a gente perde tudo. Nós não sabemos tudo. Você sabia que você não sabe tudo? Quem falou sei que nada sei, por favor, não lembro. Sócrates, obrigado. Sei que nada sei. Ainda bem que o pastor Márcio está aqui. Sei que nada sei. Perfeito. Nós não sabemos tudo. Nós pensamos às vezes que nós somos muito espertos. Quanto mais você sabe sobre uma matéria, quanto mais você sabe sobre alguma coisa, você se acha muito esperto. O esperto é ser humilde. O esperto é você não parecer, né, que sabe tudo. O esperto é ficar calado. A palavra de Deus diz isso. É melhor você ter poucas palavras. Esse é o esperto. Talvez nós estejamos vivendo, né, do passado, querendo pescar o passado, voltar ao passado, usando o conhecimento do passado, com redes do passado. Isso acontece, as pessoas têm mais segurança nisso, quando Deus quer que a gente vá em frente. Muitas vezes a gente quer voltar ao passado, porque aquilo é o nosso lugar seguro, lugar entre aspas, né? Aquilo é a nossa situação segura, cômoda. Sabe? Talvez porque lá a gente saiba tudo. Mas nós temos que seguir em frente. Para pegar os grandes peixes, a gente tem que ouvir a Deus, né? E seguir em frente. A técnica que eles tinham como pescador não serviu. A humildade serve para você ouvir a Deus. Se você for orgulhoso, você não vai ouvir a Deus. E aí você não vai ter a possibilidade de ir adiante, como Deus quer. E aí,
quando você puxar a rede para a terra. Se você não estiver com Deus, vai tudo embora, mesmo que você tivesse uma pesca maravilhosa. As grandes coisas que o Senhor tinha para aqueles homens poderiam ter ido embora ao chegar à terra. Sabe, nós muitas vezes ainda estamos vivendo no passado, de glórias passadas, de pensamentos passados, quando Deus quer que a gente parta daqui para frente. A gente tem que fazer isso. Será que nós temos hoje o suficiente para chegar aonde Jesus quer que a gente chegue? Será que hoje eu já tenho uma experiência com Deus suficiente? Será que eu ouço a Deus o suficiente? Será que eu consigo acreditar que Deus faz milagres? Ou tudo isso, será que eu tenho o suficiente para chegar aonde Jesus quer que eu chegue? E aí eu lembro sempre de um personagem, né? Uma personagem, né? Da Bíblia, que é Judas. Judas ficou pelo caminho. Provavelmente, isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que ele era uma pessoa que era ligada a dinheiro. Eu esqueci o termo que está usando lá, mas você denota a palavra de Deus que ele era um homem que ficava com as finanças, e não só isso, ele apreciava isso, né? Esqueci o termo que está lá. Mas ele vivia no passado. Ele vivia o presente junto com o passado. Ele via Jesus fazer os milagres, ele acreditava em Jesus, ele fazia milagres. Isso é uma coisa impressionante. Não importa o que você já foi, você tem que ter uma nova rede. Você tem que viver com Jesus uma experiência nova. Porque Judas é o exemplo, ele fazia milagres, ele foi um daqueles discípulos que foram e voltaram e falaram: Jesus, os demônios, né, se submetem ao teu nome, etc. e tal. Então ele fez milagres. Ele não era o cara ruim, que era sempre ruim, que estava ali do lado, não. Ele era um cara que foi transformado e voltou ao passado. É isso que a gente entende. Ele foi chamado por Jesus, né? Então, ele não foi chamado para ser o traidor. Ele traiu porque voltou ao passado. Então, entenda, nós precisamos que Deus nos renove. Nós precisamos que o Espírito Santo fale e nós possamos mudar. E aí eu tenho outra figura bíblica, né? As nécias. As nécias tinham óleo antes. Só que o óleo delas acabou. Elas tinham óleo. Elas poderiam ter recebido o noivo. Como o noivo não chegou na hora prevista por elas, se esgotou. Nós precisamos de humildade. Nós precisamos entender que nós precisamos de Deus. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos de Deus tanto para obedecer e pegar os peixes grandes, para não arrebentar a rede, para não cair nessa cilada. Tudo isso, humildade. Sabe, eu não sei, na verdade ninguém sabe. Será que nós estamos... Pensa no que eu vou dizer agora. Eu estou dizendo, eu não sei e creio, ninguém sabe. Será que você pode afirmar que você tem óleo suficiente para chegar até o dia da sua morte e se manter fiel a Jesus? Será que você vai ter óleo suficiente se não for a sua morte, a vinda de Cristo antes? Você consegue entender que nós não sabemos se nós temos óleo suficiente? Nós precisamos de Deus, ser renovados. Nós precisamos estar crendo no milagre. Nós precisamos estar agindo. Nós precisamos ouvir a Deus. Você não sabe nem se você vai conseguir enfrentar, olha o que eu vou dizer, a sua próxima dificuldade com o óleo que você tem. Você não sabe, Deus sabe. Mas uma coisa você tem que ter, desde já, humildade, como teve Davi.
Ele fez todo o possível para o filho dele, o primeiro filho, do adultério dele com Betseba, não morrer. Ele fez tudo que podia. Não conseguiu. Humildemente, ele chegou e não se revoltou com Deus. Não se rebelou. Então, nós precisamos ter uma intimidade com Deus, nós precisamos ter óleo, nós precisamos ter uma rede de Deus, o milagre de Deus nos contendo, para a gente não cair nesse tipo de cilada. Porque as nécias ficaram de fora. Elas tinham óleo antes. Aí diz lá Paulo, eu só vou falar a frase, o versículo é muito maior que isso. Aliás, vamos ler. Efésios 5, 14 a 18. Vou dar uma acelerada aqui. Efésios 5, 14 a 18. Eu vou lendo, tá? Você vai procurando Efésios 5, 14, diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, em outras versões está como nécios, né? Mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam nécios, insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos até o 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você não vai fazer isso se você for orgulhoso, se você achar que você está bem, se você achar que é o suficiente para você chegar lá. Ninguém sabe. A nossa busca pelo Espírito Santo, por estar cheio do Espírito, tem de ser constante. Você não sabe, eu não sei, se um filho meu vai morrer hoje ainda. Tá? Eu preciso ter óleo para aguentar. Pronto, engoli. Para aguentar uma situação dessa. E você também. Eu preciso ser humilde para entender que não sou eu o dono do meu destino, não sou eu que sei como pescar, não sou eu que conheço o suficiente para passar psicologicamente por uma situação dessa. Não é verdade. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que pedir a Ele o milagre para nós não rompermos qualquer área da nossa vida, as redes. Ele vai continuar nos abençoando. As coisas acontecerão e a gente não sabe o que. E nós precisamos de Deus. Amém? E eu vou parar por aqui. Não tinha acabado não, mas vou parar por aqui. Acho que Deus já deu o recado para você. Amém? Acho que você entendeu. Acho que é o suficiente. Vamos ficar de pé? Enchei-vos do Espírito. Para fazer isso, você tem que ser humilde. Tem que reconhecer, tem que ouvir a Deus. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós te pedimos, Pai, nos dá do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos dá, Senhor, um espírito de obediência, Senhor. Nos dá, Senhor, humildade, Pai, para ouvir a Tua palavra, para obedecer. Ô Senhor, que nós possamos, Senhor, ser assim, fazer isso, Pai. Que nós possamos resplandecer a Ti, Senhor. Ô Pai, que os milagres aconteçam em nossas vidas e as pessoas possam ver na nossa vida que Tu, Senhor, tem feito milagres, Senhor. Não só nos abençoando, Pai, mas não deixando a rede arrebentar, Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço
cada um que está aqui receba, Pai, Teu Espírito Santo, uma porção do Teu Espírito, Pai. Que cada um possa abrir e dizer: eu não sou suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou forte o suficiente, e abrir o seu coração e pedir ajuda a Ti, mesmo que nada esteja acontecendo agora, Pai. Que nós não sejamos insensatos, nécios, Pai. Ó Senhor, que nós consigamos, ó Pai, manter a chama acesa, ó Pai, a candeia com óleo, Pai, para o dia da Tua volta, Senhor. Ó Pai amado, que cada um aqui, Senhor, possa ter isso, ó Pai. Crer em Ti, crer nos Teus milagres, fazer, Senhor, o que Tu queres. E que Tu nos receba no Teu reino, Pai. Que Tu nos receba, Senhor, aqueles que ainda, Senhor, não Te conhecem, Pai. Que Te conheçam como a Tua palavra diz, Senhor, não ouvir falar, ó Pai. Mas como, Senhor, Jó Te conheceu, Pai, pessoalmente, Pai. Que seja assim, Pai. Nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo toque de uma maneira especial, Senhor, é o que eu Te peço. Que Tu venha sobre nós, Pai. E eu vou perguntar, todos de olhos fechados, por favor. Eu vou perguntar para você, se você, de alguma forma especial, crê que todos foram tocados pela palavra, mas algo especial aconteceu, porque você recebeu aquela palavra exata que precisava ouvir. Eu queria que você levantasse sua mão. Amém, 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 amém. Pode abaixar sua mão. Senhor, eu Te peço que Tu venha com Teu Santo Espírito, Senhor, falar, direcionar, abençoar e fazer o milagre, Pai. Em cada uma dessas vidas, Senhor, que levantaram as Suas mãos, ó Pai. Ajuda-nos a sermos humildes, Pai. Nos ajuda a ser humildes, Pai, para nós termos a Tua vitória, Senhor. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus.